Lucas 8, você pode abrir a tua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40. Nós vamos falar hoje, dentro dessa série de paixão e persistência, sobre perseverar além das tuas forças. Fala comigo, perseverar além das minhas forças. Amém? Ou seja, quando eu não tenho mais força, aí que eu tenho que perseverar. Quando eu não tenho mais recursos, aí que eu tenho que ir ainda à frente, não é? É isso, vamos lá. Lucas 8:40 diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Jesus está voltando da região de Gadara. A multidão recebeu com alegria porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Imagina a situação de Jairo, né? Uma filha única de 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, e Jesus então resolve atender Jairo e vai ao encontro da casa de Jairo, certa mulher, que a Bíblia não diz o nome, que também por 12 anos, ou seja, por uma vida inteira, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. É interessante perceber, não é, que depois, no versículo 49, 50, Jesus continua o que ele tinha para fazer. E daria outra palavra isso aqui, né? Mas aí fica para um outro dia, não é? Persevere além das tuas forças. Você já se sentiu num ambiente, numa batalha, num lugar, num desafio, que você olha para si mesmo, olha para as suas energias de vida, emocionais, físicas mesmo, às vezes, e você diz assim: eu não tenho como enfrentar essa batalha, não tenho estrutura para essa batalha. Já passou assim? Já que você olhou e disse assim: eu já fiz de tudo que eu podia fazer, eu já tentei de tudo que eu podia tentar. Normalmente, quando um casal procura o pastor para aconselhamento, 80% dos casos eles estão nesse lugar. É uma situação desafiadora, porque às vezes os casais só procuram quando no olhar deles eles já tentaram de tudo. Eu quero te encorajar: se você é casado e passa por problemas, procure cedo ajuda, procure logo ajuda, não é? Eu, desde muito cedo no meu casamento, a gente sempre teve alguém com quem compartilhar. Sempre teve alguém, quando a situação aperta mais um pouquinho, não por causa da Ângela, por minha causa, porque você sabe, né, que a minha mulher é perfeita. Você tem dúvida disso? Não é por minha causa, não é sempre por minha causa, né? Não é verdade? Você também concorda comigo, varão, homem de Deus, que quando tem problema na sua casa, é por sua causa, não é verdade? É isso mesmo, irmãos? Com certeza, não é? Qualquer coisa diferente disso é heresia, não é verdade? Eu sempre procurei ajuda, porque é muito difícil quando a gente chega no limite das forças da gente, não é verdade? Quando a gente não consegue mais, que você já gastou todas as suas reservas, todas as suas economias, mas a palavra de Deus hoje é exatamente nessa direção de que mesmo quando parece não ter energia, mesmo quando parece não ter força, esse ainda é um tempo de perseverança. Amém, irmãos? Mesmo quando a luta não parece fazer sentido, porque você já perdeu tudo,
Esse é um tempo de perseverar e esperar o melhor de Deus ainda. Essa mulher, ela vive bem isso. Ela vive uma enfermidade limitante, não é? Porque na condição cultural da sua época, uma hemorragia, não é? Uma hemorragia uterina, não é? Que de 12 anos, é uma situação muito limitante, seria para qualquer mulher. Mas no contexto dela, isso primeiro, por conta da lei, já priva da intimidade com o marido, que pela lei de Israel, nesse período, a mulher não devia ter relações com seu marido. Então, naturalmente, você tem um bloqueio dentro de casa. Só isso já era um motivo complicadíssimo, não é? Já é um motivo para dizer assim, meu Deus, 12 anos, sem nenhum tipo de intimidade com o marido, não tem casamento que aguente isso. É muito difícil. Além disso, isso privava ela de um ambiente sagrado, do ambiente do culto. Porque para aquela cultura, alguém que tivesse uma enfermidade de qualquer natureza, homem ou mulher, seria uma enfermidade que torna imundo, incapaz de acessar o lugar mais íntimo, mais sagrado. Então essa mulher tem mesmo uma situação limitante. Uma luta que não passa, 12 anos. 12 anos. E o texto diz que ela gastou tudo que ela tinha com médicos. E é interessante, a gente pensa em medicina hoje, a gente imagina logo os exames, médico é uma profissão hoje assim, tida com muito e vista com muito respeito, mas não era assim na época de Jesus. Na época de Jesus, os médicos eram equiparados aos publicanos, aos curtidores de couro, não é? Os curtidores de couro mexiam com bicho morto, então por isso tinham algumas profissões da época de Jesus chamadas de profissões desprezíveis, e os médicos estavam entre elas, porque como havia muito poucos recursos, muitos médicos eram charlatões, que iam roubando recurso, especialmente dos pobres, vendendo uma falsa esperança, sem contudo resolver o problema. É o que acontece com a mulher. 12 anos e todos os recursos vão embora. E ela continua com o problema, sem resolver o problema. Mas acontece que aquela mulher recebeu uma notícia. Ela ficou sabendo que Jesus estava na cidade. E aí, mesmo diante da perda dos seus recursos, da enfermidade limitante, ela decidiu que ia tocar Jesus. Porque, de alguma maneira, ela ouviu que se ela só tocasse Jesus, alguma coisa nova ia acontecer na vida dela. E aí me chama a atenção essa disposição dessa mulher de romper com tudo, com todo medo, com todo constrangimento, com toda dificuldade, e ir até Jesus. Ou seja, de determinar no seu coração, de decidir no seu coração, que ela podia superar aquela situação limitante. Ou seja, o desejo de vida, o desejo de superação, o desejo de superar aquele problema, de viver um novo tempo. Quem sabe, o texto não diz que ela se ela é casada ou não, mas quem sabe mesmo de restaurar o seu casamento, de viver uma vida nova. Ela diz assim, eu preciso de Jesus. E eu vou atrás dele, custe o que custar. Acho que a primeira coisa, irmãos, que a gente aprende com esse texto é exatamente isso. Nós não podemos nos deixar motivar pelo nosso ânimo, pela nossa vontade, pelo nosso desejo. É nesse sentido que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e corrupto. Vocês já viram a Bíblia dizer isso? Que o coração é enganoso? É nesse sentido. O coração, muitas vezes, medindo as circunstâncias, medindo o ambiente, medindo as suas forças, ele diz, não dá, para, desiste, chega dessa luta, arruma outra coisa. Mas o que essa mulher me ensina é que se Jesus está passando, se Jesus está na minha vida, se Jesus está na cidade, se em Jesus eu tenho possibilidade de mudança, então eu vou buscar com todas as minhas forças, mesmo que as minhas forças sejam poucas. Percebe o que eu estou querendo dizer? Ou seja, você precisa, e é por isso que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito.
E o nosso espírito, ele nos conecta com a eternidade, ele nos conecta com Deus. O espírito que veio de Deus volta para Deus. E é só no espírito que a gente consegue essas coisas. Porque é verdade, às vezes a carne não está aguentando. Ou seja, fisicamente você já não tem estrutura. Às vezes a alma não está aguentando, ou seja, emocionalmente você já gastou a sua energia demasiadamente nessa situação. Sabe, quando você não espera mais nada na situação, quando você não tem mais ânimo para enfrentar, mas essa é uma hora de evocar a sua conexão com os céus e dizer: Deus, em meu espírito eu decido que eu vou viver o que o Senhor tem para a minha vida, eu vou viver a promessa que o Senhor tem na minha vida, e eu vou te buscar até te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar. Eu vou clamar pela tua presença até te encontrar. É o que faz com que Ana, por exemplo, quando vai ao templo e ela se derrama ali na presença de Deus, e Eli a tem por embriagada, porque naquela hora Ana não falava nada que fazia sentido. As palavras e a emoção de Ana já estava estourada. Ela estava ali no espírito dizendo: meu Deus, dá-me filho, senão eu morro. Sabe, querido, você precisa realmente crer que você é um ser espiritual. E que você até pode contar com as suas emoções, mas tem hora que você tem que ir além da tua emoção, tem hora que você tem que ir além da sua capacidade física, tem hora que você tem que ir além da tua vontade e conectar o teu espírito com o Espírito de Deus e dizer: eu vou buscar aquilo que Deus sonhou para mim. Eu já vivi situações, né, de chamar um discípulo, de ver, primeiro eu ouvi isso, né, no sepultamento do meu avô. Eu ali me derramando porque perdi meu avô, e um irmão querido disse assim para mim: segura a onda, porque agora quem está precisando de força é a sua mãe, né? Vai lá dar uma força para a sua mãe, né? E no certo sentido ele buscou em mim, achou em mim uma força que aquela hora eu não estava vendo. Já houve momentos eu dizer para discípulos assim, falar assim: olha, engole o choro, chega de chorar, levanta, vamos embora, age. Tem hora que você tem que dar um sacode assim, não é verdade? De pegar o discípulo e dizer assim: ei, vai ficar aí chorando, lambendo as feridas até quando? Ou você nunca fez isso? Não é? Você já se pegou dizendo assim: ai de mim, pobre de mim, ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me olha, tudo dá errado para mim, meu Deus, qual vai ser a próxima luta? Qual vai ser a próxima tempestade? Não é? Eu e a Ângela vivemos um período assim no início do nosso casamento, né? A gente viveu um período de muita tribulação, e ao invés da gente mudar a atitude, a gente ficava assim: qual vai ser a próxima? A gente teve nossa casa roubada, nosso carro roubado, né? Uma série de, depois o prédio foi condenado, a gente tinha 30 dias para sair do prédio, depois os 30 dias virou 72 horas, e depois, foi isso, né? Depois 24 horas, sair sem encostar nas paredes para não cair. Foi assim, né? E a gente dizia assim: qual vai ser a próxima? Atitude errada, né? É literalmente uma atitude de se render à onda de problemas, à onda de más notícias. Existem dias maus mesmo. A Bíblia diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas eu quero te dizer em nome de Jesus: você é mais do que as suas emoções, amém? Você é mais do que a sua vontade, você é espírito, você veio de Deus, há em você uma conexão direta com os céus. Se você deixar, o Espírito de Deus vai te levantar e te dar uma força para lutar, mesmo que você esteja padecendo. Amém, irmãos? Quantos precisam dessa força de Deus aqui hoje? Então diga para mim: eu quero, diga para Deus: eu quero, Senhor, como aquela mulher, eu quero essa determinação santa, essa força, esse fogo, esse impulso que me leva a buscar. Desconfie das suas emoções, irmãos. Eu gosto muito do Cury, porque ele diz que a gente precisa ser gestor das nossas emoções.
é interessante, eu não vou falar de psicologia aqui, porque eu nem tenho habilitação para isso, mas há abordagens que trabalham o sentimento, a emoção, como resultado de uma realidade, de uma contingência, e é quase inevitável, você só tem que lidar com aquela emoção que está ali, com aquela perda, com aquela dor, com aquele trauma, não é? E o Augusto Cury, ele acha que a gente pode gerir essas emoções, que a gente pode interagir, que a gente pode intervir. Concorda você ou não? Eu gosto muito dessa ideia, porque isso me dá a ideia de um ser humano mordomo. Eu sou mordomo da criação, eu sou mordomo da minha própria vida, porque o Espírito de Deus vive em mim, eu tenho condições sim, de dizer para a minha emoção, olha, está difícil mesmo, está dolorido mesmo, mas tem coisa mais importante, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão da minha casa, eu não vou abrir mão do meu sonho, eu não vou abrir mão da minha profissão, eu não vou abrir mão de lutar, porque Deus está em mim. E não é fingir, fazer de conta que não existe dor, não existe trauma, não. Nós vamos enfrentar as nossas mazelas, mas nós somos maiores do que as nossas mazelas, em nome de Jesus. Nós somos maiores do que os nossos cansaços, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Eu até entendo quem diga que a realidade da nossa alma, do nosso corpo é absoluta, porque há gente que acha que nós somos poeira do universo, mas eu não me acho poeira do universo. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado com amor. Deus me criou com a palma da sua mão. Então eu sou mais do que poeira. Eu sou mais do que miséria. Eu sou mais mesmo do que o meu pecado, do que a minha fraqueza. Porque há no meu íntimo um espírito que clama pelo Pai que o criou. Mesmo na minha ignorância, o meu espírito clama pelo Espírito de Deus. E o seu espírito clama pelo Espírito de Deus. Então, se você deixar que o Espírito ministre ao teu espírito, você vai se levantar. Apesar das suas lutas, apesar da sua fraqueza, porque o teu espírito está inclinado para Deus. A segunda coisa, querida, aqui, o primeiro ambiente que a gente enfrenta, então, é esse aqui, ó. Interno, não é isso? As nossas maiores batalhas são as batalhas que nós travamos dentro de nós, não é? Mas a situação da mulher não era simples, porque havia uma outra batalha para ser travada externamente. Internamente ela precisou derrubar uma série de barreiras para chegar, decidir ir até Jesus. Mas quando ela decide ir até Jesus, tem mais um monte de barreira. Primeiro, tem uma multidão, muita gente em volta de Jesus. Como é que faz para chegar até Jesus? Você pode imaginar? Ela, uma mulher, numa sociedade que mulher não fala, que mulher tem que ficar quietinha, que é melhor que a mulher não seja, nem assim, não chame atenção em público. Essa é a sociedade que Jesus vive. É uma sociedade onde os homens falam, onde os homens têm o protagonismo. E essa mulher, eu não sei quantificar quantas pessoas estão aqui em torno de Jesus. O primeiro desafio é a multidão. O segundo desafio é que Jesus está numa emergência. Jesus está indo atender a filha de Jairo, o chefe da sinagoga do lugar. Ou seja, uma figura pública, alguém reconhecido como, entre aspas, importante no lugar. E a menina está morrendo, a filha de Jairo está morrendo. Não tem tempo para parar. O que ela faz? Ela enfrenta também, o desafio externo. Ela vai, ela acha um jeito, ela embrenha entre a multidão, ela sai pedindo licença, dá licença, eu quero chegar perto de Jesus, dá licença, vai entrando, e ela tinha uma fé que era só tocar em Jesus que alguma coisa ia acontecer, porque é exatamente isso que ela faz. Ela toca e fica quietinha. Ela tem uma determinação santa de chegar até Jesus e ela vence todos os desafios até chegar a Jesus. Sabe, irmãos, a gente precisa sim quebrar as resistências internas, mas a gente precisa de uma perseverança que dê conta da hostilidade externa mesmo. Meu Deus, quantas vezes eu já vi situações como o cego, por exemplo, Bartimeu, que vai até Jesus e a multidão tenta pará-lo.
Quantas vezes eu vejo isso aqui dentro, não é? Das pessoas querendo vir a Jesus, aí acham um crente desligado, às vezes aqui, que dá uma palavra errada, né? Fala para o teu irmão, fica ligado, irmão, fica ligado, não é? Fica ligado. Crente desligado é um perigo. Um perigo. Eu já tive que atender de novo convertido, que crente desligado falou abobrinha, chuchu, né? O que você quiser para ele, que deu um trabalho para arrumar, o sujeito tem um desafio para chegar aqui. E aí ele chega aqui, entra aqui, porque ele está procurando Jesus, aí um crente, né, que devia ser testemunha, olha torto para ele, porque sentou no lugar dele. Olha torto para ele, porque conhece ele de outro lugar. Olha torto para ele, porque sabe da vida dele lá fora. É horrível. Quando a pessoa chega num lugar, e ao invés do ambiente ser acolhedor, o ambiente é hostil. Já aconteceu com você? Já, não precisa falar não. Não é? É horrível. Quando você está precisando, você está carente, você fez uma força tremenda para sair dentro de casa, não é? E aí, uma das coisas, isso acontece às vezes com um crente ferido, né? O crente ferido ficou um mês sem vir à igreja, né? Porque ele está passando por uma luta tremenda. E aí ele chega ali na porta, o irmão dele, íntimo dele, em vez de dizer assim, senti sua falta, irmão, ele olha para ele e diz assim, desviou? Desviou? O irmão ainda é crente? Né? E tudo que você estava precisando é um abraço. E o pobre do irmão desligado te dá logo uma chapuletada, né? E você precisava de um abraço. É isso, acontece isso às vezes. Bate, já aconteceu aqui. A pessoa chegando para Deus, batem no carro dela na garagem. Encontra um crente barbeiro, não que corta cabelo, aqui tem muitos, né? Mas um crente assim que não dirige muito bem, aí bate meu Deus, na hora do culto abençoado, chega lá embaixo, o carro está amassado. Ambiente hostil. E o pior é que o crente diz assim, olha, eu cheguei aí, já estava, viu? Não vi não. Não sei quem fui. Né? Acontece, de vez em quando acontece. Né? É crente desligado. Graças a Deus não é você. Né? Fala para o teu irmão, graças a Deus não é você, irmão. Não é você. Não, de jeito nenhum. Não é? Ambiente hostil. Um ambiente hostil em torno de Jesus. Mas o que acontece? Aquela mulher tem fome. Ela quer Jesus. Então, eu te pergunto, qual o tamanho da tua fome? Qual o tamanho da tua fome? Quanto você quer de Deus? Quanto você precisa de uma virada na sua vida? Posso te dizer, pode ser que você tope com um crente desligado aqui no meio do caminho. Pode ser que alguém aqui dentro mesmo te fira. Pode ser, porque aqui é como hospital. Tem gente que está ministrando cura, mas tem gente que ainda está doente. Pode ser sim, que aqui dentro mesmo se levante resistência a você, mas se você tem fome de Deus, você vai além dessas resistências. Se você tem fome de Deus, você vai além das resistências externas que estão no entorno de Jesus. Que estão no entorno de Jesus. A questão é qual é o tamanho da tua fome. Então a gente persevera além das nossas forças. A gente persevera mesmo quando o ambiente não é favorável. Percebe? Amém? A gente vive uma sociedade mimada, que parece que precisa que todo mundo fique batendo palma para que você receba encorajamento para seguir em frente. Sabe, querido? Nós somos muitas vezes forjados, no meio da dor, no meio da escassez, no meio da luta. Os anos de mais crescimento não foram os anos de facilidade, de coisa, não. Os anos de mais crescimento são os anos de dor, são os anos de luta, são os anos em que a sua fé é provada. Nesse tempo você cresce. Então, em nome de Jesus, não despreze as suas lutas, cresça nelas. Persevere nelas. Persevere na incerteza, persevere na luta, persevere. Persevere quando o ambiente não é favorável. E creia, receba e testemunhe o milagre que Deus fez na sua vida. Amém? Quantos creem que Deus faz milagres ainda hoje? Deus faz milagres ainda hoje, irmãos. Aquela mulher tocou em Jesus e a fome dela era tão grande de Deus, que assim que ela toca em Jesus, Jesus para tudo, diz assim, opa,
Alguém me tocou aqui. E parece piada, né? Porque tem uma multidão pressionando Jesus, querendo chegar perto de Jesus, e Jesus disse assim, Pedro fala assim, mais corajoso, Pedro, né? Falante toda a vida. Não sei se isso é coragem ou se é burrice, né? Porque Pedro virou assim, Jesus, como assim, Jesus? O senhor quer saber quem tocou o senhor? Está todo mundo te apertando aqui? Não, Jesus é misericordioso, né? Diz assim, olha, alguém me tocou de maneira especial. Porque eu percebi que de mim saiu poder. É interessante que aquela mulher podia ter ficado quietinha. Mas era tão grande a fome daquela mulher, que a gente só fica sabendo a cura que aconteceu. A gente não sabe o nome dela. Mas a gente só fica sabendo o que aconteceu porque ela rasgou o verbo. Em outras palavras, ela diz assim, olha, senhor me desculpa, mas eu tenho uma menstruação de 12 anos, que não passa. Parece, constrange algumas pessoas eu falar assim, imagina 2000 anos atrás. Hein? Imagina 2000 anos atrás. Ela dizendo isso. Tem 12 anos que eu estou com hemorragia que não passa. Já gastei tudo com remédio. Mas eu fiquei sabendo que o senhor estava por aqui. Eu fiquei sabendo que o senhor estava por aqui e eu toquei mesmo, Jesus. Foi eu, toquei, pronto. E sabe o que mais, Jesus? Parou. 12 anos. 12 anos. E eu estou curada. E aquela mulher que tinha status de imunda pela cultura, ouve de Jesus assim, filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Sabe, quando você é levado, quando você é movido por essa fome, que não é uma fome carnal, que não é uma fome da alma, desejo, estou sentindo, estou com vontade. A gente vive uma época de muita vontade, né? Eu estou assim, eu estou assado, tem até carinha para dizer como é que a gente está, né? Eu estou triste, estou animado, estou desanimado. Não, você é nascido de Deus. E é essa fome que deve dirigir a gente. Eu também sou dessa geração. Tem hora que eu fico, meu mimimi, estou assim, estou assado. Tem hora sim. Confesso com você. Mas nós somos chamados hoje a sermos movidos no Espírito, pelo Espírito e através do Espírito. E no Espírito a gente pode dizer assim, ó Jesus, eu estava todo lascado. Minha vida arruinada. Mas eu descobri que eu podia esperar no Senhor. Então, mesmo que os meus recursos já estavam extintos, eu vim até a tua presença, e eu estou aqui na tua presença. Eu te toquei, Jesus, eu cheguei quebrado, mas eu estou aqui restaurado para a glória do nome do Senhor. Você entende isso, querido? Aquela mulher naquela hora, a imagem dela, o que iam pensar dela, ela foi para o espaço. Ela parou Jesus de ir até a casa de Jairo. Jesus parou para falar com a mulher que era tida como imunda e agora diz que ela é filha. Jesus restaura aquela mulher naquela hora. E ali Jesus restaura o corpo, Jesus restaura a alma e Jesus restaura o espírito, porque ela foi curada fisicamente. A sua emoção foi restaurada, porque para ela falar, concorda comigo? Ela devia estar com a emoção destruída, se sentir rejeitada, se sentir o pior elemento da face da terra. Mas agora ela pode falar da dor, porque a dor não é mais limitante, a dor não controla mais a vida dela, porque ela foi curada na alma também. E ela é filha, então o espírito foi restaurado. Entende? Perseverar além das suas forças. Perseverar além do ambiente hostil. Perseverar até que o milagre seja pleno na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queria te convidar a colocar-se em pé. Eu queria que você fechasse seus olhos.
Eu quero te desafiar hoje. Talvez você chegou aqui assim, sem forças, sem coragem, foi uma luta sair de casa para vir até aqui. Mas você crê que Jesus te trouxe até aqui. Jesus te trouxe até aqui. Então você vai dar o seu melhor hoje para Ele. Você vai dar o seu melhor hoje para Ele. Você vai se mover não pelo corpo, não pela alma, mas pelo Espírito. E você vai se mover na direção desse altar, como quem vê o Jesus e quer tocar nele. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui dizendo assim: eu quero tocar no Senhor hoje, meu Pai. Porque apenas um toque já vai fazer toda a diferença. Porque eu tenho fome de Deus e eu creio que o Senhor é o Deus que sacia a minha fome. Pode vir, querido, em nome de Jesus. Pode vir. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim. Você que está na galeria pode descer também, eu te espero. Venha, querido, se você precisa de cura. Venha se você precisa de restauração das tuas forças. Venha em nome de Jesus. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, o Deus do impossível. Queria que o Ministério de Intercessão já viesse para cá. Os líderes de célula podem vir também me ajudar a orar. Vem cá. Rasga o seu coração, querido, rasga. O Deus que a morte já venceu. Todos os líderes de célula, venham orar. Vamos clamar pela presença dele. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, juntamente com nossos irmãos, na dependência do Senhor, na dependência, ó Deus, de que os nossos olhos nessa noite fossem abertos, Jesus. Ah, Senhor, tantas coisas na nossa vida que precisam ser tratadas, tantas coisas na nossa vida que precisam ser transformadas. E nessa noite essa palavra ela veio como um alimento para nossa alma, como uma esperança para nós, de sabermos que nós dependemos do Senhor, de sabermos que nós precisamos da Tua presença, precisamos, Senhor, da Tua cura, do Teu milagre. Jesus, aquela mulher, ela poderia desistir no meio do caminho, aquela mulher poderia, Senhor, retroceder, voltar atrás, mas ela sabia que Jesus estava passando por ali, e hoje não é diferente. Jesus se encontra neste lugar, e Jesus quer dar algo para mim e para você nessa noite. Jesus quer restaurar a tua alma, o teu espírito. Se nós se achegarmos a Ele se chegará a nós. Então, meu querido, nessa noite não é diferente. Nessa noite Ele se encontra aqui, e se você somente o tocar, você verá milagres, você verá restauração, você verá, aleluia, você verá já a manifestação do Espírito sobre a sua vida, sobre a sua casa,
sobre a sua família. Ah, Senhor, aqui encontro os meus irmãos nessa noite. Senhor, toque de uma maneira diferente. Abra os teus olhos nessa noite. Tira a segura espiritual nessa noite. Faça eles ver, enxergar que o amanhã pertence ao Senhor. O amanhã o Senhor tem milagre para derramar sobre nós. Ah, Senhor, cuida nessa noite de nós. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos da Tua graça, nós dependemos do Teu amor, Jesus. Então nessa noite, Senhor, cumpra os desejos do Teu coração em nós. Faz aquilo que o Senhor deseja, faz aquilo que o Senhor está escrito no Teu coração, mediante a Tua vontade, através de nós. Senhor, cuida de nós, assim como o Senhor cuidou daquela mulher. Uma fé, Senhor, uma fé que moveu montanhas. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. E se nós esperamos no Senhor, veremos tantas coisas em nós mudadas, veremos tantas coisas em nós transformadas. Então nos transforma nessa noite, Jesus. Faz nós sairmos daqui neste lugar sabendo que o amanhã será diferente, sabendo que o Senhor nessa noite moveu o céu e terra em nosso favor. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a viver os Teus propósitos, nos ajuda a viver a Tua vontade. Essa é minha oração nessa noite, agradecida, crendo e entendendo e sabendo que o melhor ainda está por vir. Nos ajuda, Senhor, a ser melhores do que fomos ontem, Senhor, em nome de Jesus, amém.